A mente cristã enxerga toda a realidade a partir da Bíblia. A Bíblia não é a base apenas para como chegarmos ao céu. A Bíblia deve ser a base do trabalho, da política, da economia, da arte, de todas as coisas. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui com o Salmo 24. E um avisozinho só, nesta sexta-feira, às 20 horas, vamos fazer uma live sobre o meu novo curso Mente Cristã. Mesmo você que não vai fazer o curso, vai te ajudar demais essa live. Mas eu vou falar lá um pouquinho sobre como vai ser o meu curso. Você que é pai homeschooler, vai ser muito legal para você. Você vai ter ali 6 meses de cronograma de estudo para o seu filho. Você não vai ser bastante coisa. Enfim, vou falar então, vou explicar um pouquinho como é que vai ser o curso, quem pode fazer, quem não pode. Vai ser muito legal. O que vai ser o curso? Live, 20 horas, nesta sexta, tá bom? Aqui no meu canal no YouTube. Bora lá, Salmo 24. Salmo 24, que declara: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Deus está dizendo que Ele é dono de todas as coisas. E eu peguei isso aqui para mostrar como pode Deus ser o dono da sociedade e as pessoas falarem da sociedade sem ter Deus como ponto de partida, como base para tudo. Não existe. Como que nós nos tornamos assim? A maioria dos cristãos são assim. Eles acham que a fé cristã, ela não é verdade sobre toda a realidade. E eles acham, muitas vezes, que a ciência é absoluta. Como nos tornamos assim? Isso começa muito com um movimento chamado Iluminismo. O Iluminismo rejeita a revelação e coloca a razão como a fonte última de autoridade. Agora, a razão humana, o próprio homem, será a fonte de conhecimento. E aí veio Newton. Newton dizia que o mundo, ele via o mundo como uma máquina, como um relógio. E para ele, o relógio apontava para um relojoeiro. E é impressionante porque Newton era extremamente cristão. Extremamente cristão. E ele não fez a sua ciência apesar de ser cristão. Ele fez a sua ciência justamente por ser cristão. Os pressupostos da fé cristã deram base para ele, para o desenvolvimento da ciência dele. Mas iluministas vieram e retiraram a base, sequestraram a teoria de Newton, retiraram a base, que é Deus, e ficaram apenas com a máquina, dizendo: não, 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 não. Sabe o relógio? Porque ele é organizado, meticulosamente organizado, preciso? Não, não houve um engenheiro, um relojoeiro que programou o relógio. Não, o relógio é autoprogramável. Ou seja, os programas que estão dentro do relógio são intrínsecos a ele, nasceram com ele. Assim, a máquina se torna uma espécie de Deus, é uma espécie de panteísmo. Basicamente seria isso. E essa é a perspectiva. E com as descobertas, tanto de Newton quanto de outros, eles começaram a falar assim, ó: nossa, tá vendo que a gente não precisa mesmo da revelação? Apenas a física, a química, a ciência natural vai explicar toda a existência. E a gente teve, então, com esses iluministas, não apenas uma questão de descobertas biológicas e científicas, mas uma mudança em se tratando da fonte última de autoridade. A partir desses movimentos, e tem também o positivismo de Augusto Comte, o darwinismo, a partir desses movimentos, a gente tem uma mudança de fonte de autoridade. A fonte de autoridade última, que antes era a Bíblia, que era, eles chamavam de a Bíblia, a rainha a teologia era a rainha das ciências. Isso era antes. A partir de agora, não. A ciência é a rainha dos conhecimentos. A gente tem então a mudança epistemológica, ou seja, a Bíblia aqui, a Bíblia era a fonte última de autoridade, e ela julgava todas as coisas, e ela dava base para a ciência, para a cultura e para tudo. Agora não. Agora a gente tem a ciência. A ciência é a autoridade máxima. E, inclusive, pastores interpretam a Bíblia a partir da ciência. A exegese deles vem da Bíblia. Vem da ciência. Como assim? Se eles veem lá um cientista dizendo que a grama é rosa, mas a Bíblia diz que a grama é verde, eles começam a dizer: não, 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 não. A grama é... Aqui, o verde aqui da Bíblia é simbólico. Se a ciência diz que é rosa, então é rosa. E se a ciência mudar amanhã dizendo que é vermelho, aí eles vão dizer: não, aqui também é vermelho, aqui é simbólico. Essa é a primeira atitude que eles tomam para conciliar a ciência. A segunda é negar mesmo, dizer: o texto está errado, a Bíblia está errada. A Bíblia está errada e a ciência é que está certa. A gente nota isso que eu estou falando aqui para vocês, até nos pastores mais renomados desse país, até os considerados mais bíblicos. Quer um exemplo? De como até os mais bíblicos, eles vivem debaixo desse preceito. A ciência é a fonte última de autoridade. A ansiedade. Eu citei isso, eu preguei isso aqui já domingo, né? Só vai ao ar? Só vai ao YouTube domingo que vem. Agora no próximo domingo. Eu citei a ansiedade.
O doutor Daniel Berger diz assim, se Deus declara que o comportamento é moralmente errado, como ansiedade, ansiedade é falta de fé. Tal comportamento não é causado por defeitos genéticos, produtos químicos defeituosos, cérebros disfuncionais ou circunstâncias difíceis. Olha que coisa. Se o texto diz que é pecado, acabou o debate. A ansiedade é pecado. Mas como pastores estão interpretando hoje a ansiedade? Estão interpretando à luz da ciência. Psicologia não é ciência, tá? Só estou aqui. Eu já ouvi pastor falando assim, ó, a ansiedade não é problema, o problema é como você lida com ela. Você imagina, se a ansiedade é falta de fé, é pecado. E a Bíblia diz que tudo que não procede de fé é pecado. Imagina falar isso sobre adultério. Olha, o problema não é o adultério. O problema é como você lida com ele. É um absurdo, não seria? Ou então, uma outra alternativa que eles usam para conciliar a ciência, porque a ciência é inerrante, a ciência é a fonte última de autoridade, é dizer que tem duas ansiedades. Só que não tem marcador biológico para ansiedade. E aí você precisa de critério subjetivo. E aí você pergunta para os pastores, eles nunca dão. E quando se arriscam a dar algum critério para separar a ansiedade, ó, tem duas ansiedades. Está aqui a ansiedade transtorno e está aqui a ansiedade pecaminosa. Eles nunca dão. Quando dão é ridículo, como por exemplo, não, se você está sofrendo com ansiedade, aí é porque é uma ansiedade patológica. Mas a Bíblia fala de várias e várias vezes em que Davi, por exemplo, estava sofrendo e não era por conta de um transtorno, era por conta de um pecado. E ele diz que até o seu corpo estava enfermo por conta de pecado. Ele diz, a culpa, ela corroeu os meus ossos. Então esse critério, se eu estou sofrendo até fisicamente, logo é doença. Não, não. A ansiedade, por exemplo, ela é pecado e ela pode gerar doença, gastrite. Tá vendo? Ou o exemplo bíblico aqui de Davi. Davi está dizendo que ele ficou enfermo por conta de pecado. Então não é verdade isso. Enfim, quando você os espreme na parede, para eles darem esses dois critérios, para dar o critério que separa a ansiedade patológica da ansiedade pecaminosa, eles não conseguem. Mas o que é isso? É a ciência se tornando a autoridade última. Ela é a autoridade final. Ela é que é a verdade absoluta. E é, inclusive, a partir dela que nós vamos ler o texto bíblico. É isso que eles estão fazendo. É um absurdo. É um absurdo. Lembrando que o liberalismo teológico na Europa, liberalismo teológico é a crença de que a Bíblia tem erro. O liberalismo teológico começa justamente assim. A ciência dizia, não existem milagres. Não existem milagres. Porque a natureza ela tem leis fixas que são inalteráveis. A partir dessa perspectiva, milagre não existe. Mas e a Bíblia está cheia de milagre. Então, como eles fizeram? Primeiro, eles começaram a interpretar a Bíblia assim, ó. Os milagres, na realidade, todos eles têm uma explicação científica. Jesus andando sobre as águas? Não, isso não é possível. Então, ali, Jesus descobriu o caminho das pedras. Esse é um exemplo. Mas, quando você começa a fazer isso, chega uma hora que não dá. Não dá, como, por exemplo, no Mar Vermelho. Eles falavam que a água escoou, de fato não abriu duas colunas, assim, ó, se fizeram duas colunas. Não, não, a água escoou, porque naquela época do ano lá no Egito, lá a água escoava. Não dá, porque se a água escoou, ficou baixinha, como você explica o fato de que Israel passou, depois os egípcios foram passando e nesse momento o mar se fechou e eles foram engolidos, eles morreram afogados. Como é que se a água escoou, ficou baixinha, não dá para fazer isso. Tá ali a água no tornozelo, não dá para matar ninguém afogado. Aí, tá vendo o problema? Aí como eles consertam? Aí eles falam, não, se a ciência diz que não existe milagre, então, de fato, aqui, esse texto está errado. Isso é o liberalismo teológico. É a crença de que a Bíblia tem erro. Por quê? O liberalismo teológico tem tudo a ver, então, com a ciência colocada como fonte última de autoridade. Pastores, então, que hoje estão negando a Bíblia, negando passagens claras, como ansiedade. Até antes do advento da psicologia moderna, procure lá Calvino, Miller, qualquer um. Todo mundo vai dizer que a ansiedade tem a ver com falta de fé. Mas a partir da ciência, aí não. Opa, não é verdade que a ansiedade é falta de fé. Você ouve pastores dos mais bíblicos e mais renomados dizendo isso. Porque a ciência se tornou fonte última de autoridade. A ciência, então, se tornou assim, ó. A perspectiva é mais ou menos assim. A religião está aqui, ó. A religião está aqui e a ciência está aqui. Religião não tem a ver com verdade objetiva. Não, é uma ilusão que as pessoas têm para enfrentar melhor a vida. E aqui a gente tem ciência de verdade. Aqui a gente tem conhecimento de verdade, que tem a ver com a ciência. Então tudo que é feito em nome da ciência, aí é maravilha. E o pior é que os pastores ainda acreditam também, é neutro, é neutro. Não é neutro. Eu vou falar bastante sobre isso no meu curso, Mente Cristã, que vai ser lançado dia 17 e 18,
lá em São Paulo, no Legado Cristão. E vou mostrar isso, como que não existe nada neutro. Não existe nada neutro. Se não é Cristo a base do conhecimento, será algo que é contrário a Cristo, porque quem não é por mim é contra mim. Então a nossa existência deve ser assim. A fé cristã deve ser a base de tudo. De tudo, de tudo. A fé cristã foi a base para todo o desenvolvimento científico que vimos no Ocidente. É isso aí, gente. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, que esta palavra penetre em nossos corações, sejamos transformados por ela a cada dia, que o teu Espírito esteja conosco a cada momento, e que nós possamos, ó Pai, crescer no entendimento da tua palavra. Nos abençoe onde quer que estejamos, nos livre do mal, sê conosco mais e mais, em nome de Jesus. É isso aí, gente. Valeu. Até a próxima.